Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Trabalho de conclusão de curso. Licenciatura em Pedagogia. São Paulo, 2026. A transição da educação infantil para o ensino fundamental, anos iniciais. A importância dos aspectos socioemocionais no desenvolvimento integral. Integrantes do grupo: Bianca Moraes da Silva, Paulo Suzano. Bruna Laís Loboski Ervene Sakamoto, Paulo Suzano. Bruna Roberta Fernandes, Paulo Ribeirão Pires. César Augusto Marques de Souza, Paulo Diadema. Cleidiane da Silva Buscariol, Paulo Ribeirão Pires. Luciana de Oliveira Correia, Paulo Cajamar. Nara Regina Alves de Melo, Paulo Diadema. Viviane Aparecida da Silva Santana, Paulo Ribeirão Pires. Olá, sejam bem-vindos à apresentação do nosso trabalho. Eu me chamo Bianca e nós vamos iniciar por aqui. A transição da educação infantil para o ensino fundamental, anos iniciais, representa um período de redefinição de práticas educativas. Por quê? Pois envolve mudanças pedagógicas, organizacionais e relacionais, que podem impactar tanto na aprendizagem quanto no desenvolvimento socioemocional da criança. Olá, me chamo Viviane Santana e vou apresentar para vocês a introdução do nosso trabalho. Esta pesquisa aborda a importância dos aspectos socioemocionais no desenvolvimento integral de crianças em processo de transição escolar. A transição da educação infantil para o ensino fundamental é um momento decisivo, pois envolve mudanças pedagógicas, sociais, emocionais e cognitivas que influenciam a adaptação da criança a um novo ambiente escolar. A criança traz consigo as experiências vivenciadas na educação infantil, onde a aprendizagem ocorria por meio de brincadeiras, interações e vínculos afetivos. Já no ensino fundamental, a rotina torna-se mais estruturada, com foco no desenvolvimento de habilidades e competências, exigindo maior participação em atividades dirigidas e reduzindo os momentos de brincar, o que pode impactar diretamente o desenvolvimento integral da criança. Embora a Base Nacional Comum Curricular proponha uma transição contínua e acolhedora, na prática ainda existem rupturas que podem gerar impactos socioemocionais, como insegurança, ansiedade, medo e dificuldade de adaptação. Diante disso, surge a seguinte questão norteadora: como os aspectos socioemocionais influenciam o desenvolvimento integral da criança no processo de transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental? A escolha do tema se justifica por sua relevância e pelas vivências no contexto escolar, que evidenciam desafios da transição a serem superados, reforçando a necessidade de práticas mais acolhedoras. O estudo fundamenta-se nos autores Piaget, Vygotsky e Vallon, que compreendem o desenvolvimento infantil de forma integrada, envolvendo os aspectos cognitivos, sociais e emocionais. Nesse sentido, o objetivo é analisar os aspectos socioemocionais na transição, contribuindo para a construção de práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento integral da criança e o respeito aos seus direitos. Olá, eu sou a Luciana de Oliveira. O presente estudo tem como objetivo geral analisar o processo de transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental, com ênfase no desenvolvimento integral da criança e nos aspectos socioemocionais vivenciados nesse contexto. Objetivos específicos: identificar os principais aspectos socioemocionais vivenciados pelas crianças no processo de transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental, considerando suas implicações para o desenvolvimento integral. Analisar de que maneira as práticas pedagógicas e a organização escolar influenciam a adaptação emocional, social, cognitiva das crianças nesse período de transição. Examinar as orientações da legislação educacional brasileira, especificamente na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, no que se refere à promoção do desenvolvimento integral e à consideração dos aspectos socioemocionais durante a transição escolar.
Olá a todos, meu nome é Bruna Fernandes. Para o autor Wallon, o desenvolvimento infantil ocorre de maneira integrada entre os aspectos emocionais, sociais e cognitivos, mostrando que as emoções são indispensáveis na relação da criança com o ambiente escolar. Sendo assim, experiências escolares pouco acolhedoras podem comprometer o bem-estar emocional, a aprendizagem e a construção de vínculos sociais. Dialogando com Piaget e Vygotsky, é oferecido vários subsídios para compreender o desenvolvimento infantil nos processos de transição. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio da criança ao meio, envolvendo assimilação e acomodação, para a reorganização mental da criança a novas experiências. Já para Vygotsky, compreende o desenvolvimento como um processo social e histórico, construído por meio das interações estabelecidas com outras pessoas e com a cultura. Em suma, o acolhimento escolar e as relações afetivas e a mediação realizada por adultos possuem papel essencial para que a criança desenvolva segurança emocional e consiga se adaptar a um novo meio. Olá, meu nome é Nara e eu vou apresentar a vocês algumas das fundamentações legais que fizeram parte dessa pesquisa. A Constituição Federal de 1988 destaca a criança como sujeito de direitos, o que garante a ela prioridades absolutas. A Lei de Diretrizes e Bases, conhecida como LDB 9394 de 1996, coloca a educação infantil como a primeira etapa da educação básica. E, por fim, a Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC de 2017, ela determina que a transição deve ser articulada, acolhedora e sem interrupções bruscas. Olá, me chamo César e vou falar sobre a metodologia utilizada na pesquisa deste trabalho. Essa pesquisa adota uma abordagem qualitativa, pois busca compreender de maneira aprofundada os aspectos socioemocionais envolvidos na transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental. O estudo analisa produções acadêmicas e documentos normativos relacionados a essa etapa da escolarização, com foco no desenvolvimento integral da criança e em sua adaptação ao novo contexto escolar. A abordagem qualitativa permite interpretar os significados das dimensões afetiva, social e emocional presentes nesse processo educativo. Quanto aos objetivos, a pesquisa possui caráter exploratório e descritivo. É exploratória porque promove uma aproximação teórica com a temática da transição escolar e com os aspectos socioemocionais do desenvolvimento infantil. E é descritiva porque identifica e analisa fatores emocionais, sociais e pedagógicos que influenciam a adaptação da criança nessa mudança de etapa escolar. Em relação aos procedimentos metodológicos, o estudo será desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, utilizando livros, artigos científicos e documentos normativos da educação brasileira. Entre os principais referenciais teóricos estão Jean Piaget, Levi Vygotsky e Henry Wallon, autores que contribuem para a compreensão do desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança. Também serão analisados documentos como a Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, além das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental. Os dados serão analisados com base na técnica de análise de conteúdo proposta por Bardeen, por meio da leitura, organização e interpretação dos materiais selecionados. Entre as principais categorias da análise destacam-se o acolhimento escolar, a continuidade das aprendizagens, os impactos socioemocionais da transição e o papel da escola e da família neste processo. Por fim, a pesquisa está alinhada às concepções contemporâneas de educação que compreendem o desenvolvimento infantil de forma integral, considerando aspectos cognitivos, emocionais, sociais e culturais como elementos inseparáveis do processo educativo. Olá, eu sou Bruna Sakamoto e sigo com vocês a partir daqui. A análise bibliográfica nos fez compreender que durante essa transição há muitos aspectos relacionados, sejam eles emocionais, sociais, cognitivos ou culturais. Os marcos legais do nosso país mostram já avanços significativos na compreensão da infância como um sujeito de direito. Entretanto, a literatura mostra que há desafios a serem transpostos ainda.
Para Kramer e Oliveira, vemos que as práticas pedagógicas acadêmico-centradas e preocupadas com a antecipação da alfabetização criam uma ruptura com o lúdico, prática à qual a criança já estava habituada. Para Piaget, vemos que o desenvolvimento cognitivo vai ocorrer entre os processos de assimilação, acomodação e equilibração diante das experiências que forem vivenciadas, ou seja, mudanças abruptas, possível problema entre a conexão dos ensinos. Na perspectiva de Vygotsky, vemos que o desenvolvimento ocorre de acordo com as relações sociais e interação estabelecidas entre a criança e o meio. Também destaca-se a mediação pedagógica, o acolhimento socioemocional e a construção de vínculos durante esse processo. Para Vallon, vemos que a compreensão da emoção e da aprendizagem constituem dimensões indissociáveis durante o desenvolvimento infantil. Vemos que todos esses estudos consideram e destacam que o desabastecimento das necessidades socioemocionais da criança podem causar problemas. Práticas como o acolhimento gradual, a conexão com a família, a aproximação dos professores de todas as etapas e a valorização da experiência forjada durante o ensino infantil podem sim minimizar esses impactos. Aglutinando todo o exposto, vemos que a transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental, seja pela base teórica, normativa, legal, deve ser considerada como um processo contínuo que exige planejamento pedagógico, sensibilidade às necessidades infantis e também valorização das dimensões socioemocionais. Tudo isso somado pode promover uma transição mais fluida, coerente e pautada no desenvolvimento integral da criança. Olá, sou a Cleidiane e irei apresentar a conclusão do nosso trabalho. Ao longo desse estudo, compreendemos que a transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental representa um momento significativo na vida da criança, que envolve mudanças que vão além das questões pedagógicas e curriculares, como transformação na rotina, nas relações sociais, nas formas de aprendizagem e nas expectativas atribuídas à criança. Essas transformações acabam trazendo insegurança, medo, ansiedade e dificuldades de adaptação, afetando o desenvolvimento integral, especialmente quando ocorre de maneira brusca e desarticulada. Nas últimas décadas, houve avanços na forma como a infância passou a ser concebida no Brasil, através de documentos legislativos que contribuíram para fortalecer os direitos das crianças, considerando aspectos cognitivos, emocionais, sociais e culturais. Entretanto, a passagem para os anos iniciais do ensino fundamental ainda ocorre de forma marcada por rupturas, excesso de cobranças e redução das experiências lúdicas, o que pode dificultar a adaptação. Nesse sentido, torna-se fundamental que as escolas compreendam que o desenvolvimento infantil ocorre de forma gradual e que as vivências na educação infantil precisam ser valorizadas e retomadas nos anos iniciais do ensino fundamental. Foram essenciais as contribuições dos 3 teóricos da educação, começando por Piaget, que possibilitou refletir sobre a importância da adaptação e da construção gradual do conhecimento, Vygotsky, que destacou o papel das interações sociais na mediação e do acolhimento no desenvolvimento infantil, e Vallon, evidenciando que emoção, afetividade e aprendizagem estão diretamente relacionadas para o desenvolvimento integral. Por fim, espera-se que o acolhimento, o diálogo com a família, a continuidade das aprendizagens e a construção de vínculos afetivos sejam elementos indispensáveis para que a criança se sinta segura e pertencente ao novo espaço escolar. Por fim, esperamos que as reflexões apresentadas sirvam como apoio na construção de práticas pedagógicas mais sensíveis às necessidades infantis, reconhecendo que o processo educativo vai além da mera transmissão de conteúdos e requer cuidados
com os aspectos socioemocionais de cada criança.